Nos próximos capítulos da novela Mulheres de Areia, o dia do julgamento da Ruth chegou. O promotor de justiça vai fazer seu relato de acusação contra a Ruth. E a moça fará uma revelação surpreendente, que poderá mudar totalmente o resultado do julgamento. Esse é o canal Novelas Show. Se inscreve e venha para o vídeo para descobrir os segredos reveladores da sua novela favorita. Chega o dia do julgamento da Ruth em Pontal. O promotor de justiça, os advogados de defesa e as pessoas chegam no tribunal. Virgínia e Marcos chegam. O empresário observa que César está ao lado do promotor de justiça e chama pelo Dr. Galvão. O advogado se aproxima e Marcos questiona: o que aquele sujeito está fazendo ali? Galvão responde: o doutor César veio auxiliar o assistente da acusação. Marcos, surpreso, diz: o quê? O César? Valfredo confirma que sim. Ruth chega no tribunal. É sinalizado o início do julgamento e a plateia fica de pé. Os jurados entram no tribunal. Em seguida entra a juíza. Todos se acomodam nas cadeiras. A juíza começa: que a acusada se levante. Ruth é conduzida pelo oficial. A juíza questiona: seu nome? Ruth titubeia para não mentir o seu nome, mas a juíza insiste que ela diga seu nome. Ruth, respirando fundo, responde: Raquel Assunção. Na plateia, a Raquel verdadeira assiste tudo usando disfarce com peruca e óculos. Ruth começa seu depoimento. Naquela tarde eu saí do Rio e fui direto para a casa dos meus pais. A juíza questiona: passou pelo hotel onde morava a vítima? Ruth responde: não, senhora. A juíza questiona: por que motivo a senhora veio antes? Por que não esperou o seu marido? Ruth responde: porque eu queria chegar antes dele. Ele estava muito nervoso e eu fiquei com medo que ele acabasse fazendo alguma bobagem. A juíza lê no depoimento escrito: disse que saiu do Rio e veio diretamente para a casa dos pais. César e o promotor fazem anotações do depoimento. A juíza continua: há quanto tempo a senhora conhecia a vítima? Ruth, pensativa, responde: há muito tempo. A juíza questiona: ele foi seu namorado antes de se casar com o Marcos Assunção? A vítima teve um caso amoroso com a senhora antes do seu casamento? Ruth fica incomodada com o questionamento, ficando sem resposta. A juíza diz: nega responder. A senhora tem o direito constitucional de se calar. Ruth assina o depoimento e a juíza diz que ela pode se sentar. A juíza anuncia: passo a ouvir agora as testemunhas arroladas por ambas as partes. Elas virão para que se esclareça a verdade dos fatos. Busca-se nesse processo a verdade real. Faça-se entrar no recinto a testemunha Andréia Sampaio. Andréia está no banco das testemunhas e Dr. Galvão começa seu questionamento. Dona Andréia Sampaio, a senhora foi noiva da vítima? A moça confirma que sim. Galvão questiona: a senhora se encontrou com seu ex-noivo no dia do ocorrido? Andréia responde: não. A última vez que estive aqui foi quando ele me devolveu a chave da minha casa, muito antes do seu falecimento. A próxima testemunha é o Donato. O senhor rebate: não, eu não estive lá. Doutor Galvão, impaciente, diz: meritíssima, eu solicito que releve a testemunha que calar ou faltar com a verdade em um tribunal é crime. É crime de falso testemunho. Donato insiste: eu tô falando que não estive lá. Doutor Galvão mostra uma figa e questiona se Donato sabe de quem é aquele objeto. Donato fica nervoso e responde: isso aí é do Tonho, ele é meu enteado. Doutor Galvão responde: ele perdeu isso e o senhor encontrou. Isso foi achado no quarto da vítima. Doutor Galvão mostra a figa aos jurados e à juíza. Galvão questiona: senhor Donato, por acaso o senhor não esteve no hotel no dia do ocorrido para exigir o negativo de uma fotografia que estava em poder da vítima? Fotografia esta que mostrava o senhor no exato momento que empurrava o pai do Tonho da lua do alto das pedras. Tonho fica nervoso e a plateia fica surpresa com a revelação. Donato, sem ter como mais mentir, diz: tá certo, eu tive lá sim.
mas quando eu entrei, o Vanderlei já estava sem vida. Ele estava estendido na cama. Eu fiquei com medo e saí correndo. Mas o Vanderlei já estava sem vida, eu juro. Tonho perde o controle e grita. É mentira, foi o seu Donato que tirou a vida do meu pai. E também fez isso com Vanderlei. Glorinha e os pescadores tentam acalmar Tonho. A juíza interrompe ordenando. Silêncio, silêncio. Por questão de ordem, a sessão está suspensa por 30 minutos. Doutor Galvão e Marcos chegam na sala onde está Ruth. A moça diz, foi muito pior do que eu pensava. Marcos abraça Ruth dizendo para ela se acalmar. A moça nervosa diz, meu Deus, e esse promotor? Todas as perguntas que ele fez para as testemunhas insinuam que eu tirei a vida do Vanderlei. Galvão responde, ele tá na função dele, né? Ruth questiona, vai ter mais alguma testemunha para ser interrogada? O advogado responde, as nossas já interrogamos todas. Agora provavelmente a acusação deve ter alguma. Ruth diz, isso não termina nunca. Galvão responde, a senhora está se saindo muito bem, dona Raquel. Ruth questiona, ô César, Marcos, o que ele está fazendo aqui? Eu não acreditei na hora que eu entrei no tribunal. Galvão responde, ele está funcionando como assistência da promotoria. A presença dele ali pode ser muito negativa para nós, viu? Marcos bravo completa, miserável. Isaura entra no tribunal junto com Floriano e Alemão. A senhora troca olhares com a Raquel. Vilma acaba de ser interrogada pelo promotor. A juíza questiona. O ilustre advogado de defesa gostaria de fazer mais alguma pergunta? Doutor Galvão confirma que sim, excelência. Galvão faz o interrogatório. Dona Vilma de Souza, o motivo que nós chamamos a senhora aqui é o seguinte. Numa conversa anterior, a senhora me deu a entender que tentava inocentar a minha constituinte. Vilma questiona quem. O advogado responde. Dona Raquel Assunção. É verdade? Vilma diz sim, senhor. Galvão continua. Muito bem. Foi uma conversa curiosa e até certo ponto muito estranha. Eu chamei Dona Vilma de Souza porque tenho certeza que ela pode me fornecer alguns elementos que vão ajudar a esclarecer esse caso. Dona Vilma, como a senhora tem tanta certeza que não foi a acusada que tirou a vida da vítima? Vilma pensativa responde, porque eu sei, não foi ela. Galvão continua. Chegou ao meu conhecimento que Dona Vilma de Souza teve um caso de amor com o senhor Vanderlei Amaral. Servilho fica chocado com a informação. O advogado diz, não adianta tentar negar, porque eu tenho testemunhas e eu posso provar. Muito bem. Dona Vilma tem tanta certeza que não foi a acusada que tirou a vida da vítima, porque quem tirou a vida do Vanderlei Amaral foi a senhora. Vilma nervosa rebate. Eu? Não fui eu. No dia do ocorrido eu estava trabalhando no bar do Alemão. O advogado de defesa entra no papel para auxiliar o que sai do tribunal. A plateia fica nervosa com a acusação do advogado de defesa. A próxima testemunha é o Vasco. O promotor de justiça diz, por favor, queira repetir o que o senhor acabou de declarar, mas em voz bem alta para que os senhores do júri possam entender. Vasco responde, bom, naquela tarde ela foi até o hotel, me cumprimentou apressada, perguntou se o seu Vanderlei estava no quarto. Daí eu disse que sim, e ela foi até lá. Raquel se diverte com o depoimento do Vasco. O promotor interrompe Vasco questionando a quem. O recepcionista respira fundo e olha para Ruth, dizendo que foi a Raquel Assunção. Ruth e seu Floriano ficam nervosos, enquanto Virgílio sinaliza para César ficar de olho. O advogado maldoso sorri e Marcos fica bravo. A juíza pronuncia. Tenha falado o ilustre representante do Ministério Público para a leitura e sustentação da acusação. O promotor começa seu discurso. Diz a Justiça Pública pelo seu promotor com o processo de acusação contra a ré Raquel Assunção. Nesse momento, Malu entra no tribunal e abraça o Marcos. O promotor de justiça continua. Aos 18 dias do mês de junho, a acusada Raquel Assunção foi ao quarto do Hotel Pousadas da Praia aqui na cidade de Pontal e tirou a vida do Vanderlei Amaral, com um golpe na nuca usando uma garrafa. A Raquel acha estranha a causa do falecimento, pois ela atirou no Vanderlei.
O promotor diz. 2 horas mais tarde, na incerteza de que havia ou não liquidado a vida, regressou ao local do ocorrido e desferiu um tiro. Ruth acena com a cabeça que não fez isso. O promotor continua sua acusação. Na polícia, ela confessou a autoria do delito e assinou confessando-se culpada. Marcos e Dr. Galvão ficam preocupados, enquanto César se diverte. O promotor continua. Sim, porque Raquel Assunção, a acusada, procurou a polícia espontaneamente e confessou a sua culpa. O promotor mostra a assinatura para os jurados comprovando a confissão da moça. E continua. E aqui nesse tribunal perante vós senhores jurados, perante a meritíssima juíza, a Redes diz o que declarou. Anula com sua palavra o que está aqui escrito no papel, mediante sua própria assinatura. Dr. Galvão interrompe. Meritíssima, eu preciso provar primeiro que a Ré tenha dito a verdade. O promotor segue. Essa é a tese da defesa. A Ré mentiu. Ela está assumindo em seus ombros a culpa de outrem. De quem? Por quê? Ora, senhores, estão criando uma história da carochinha. Um drama vulgar de mau gosto, para negar a culpa da Ré. A Ré conhecia a vítima, todos sabem disso. Conhecia muito bem, e com muita intimidade até. O próprio marido tinha ciência desse fato, e nem foi o último a saber, como costuma acontecer nesses casos. O caso que a acusada Raquel Assunção se cansou do amante. Ela optou pela fortuna do marido, que havia ameaçado com divórcio. Importava-lhe mais o nome da família Assunção, que ela não hesitou em arrastar na lama, mas que lhe satisfazia ainda a ambição, a ganância desmedida. E Vanderlei era uma pedra no caminho da Ré, para usufruir dos bens materiais e do status da família. E, além disso, pisando nos sentimentos de um marido ingênuo, fraco. Esse, senhoras e senhores, é o retrato de Raquel Assunção, a acusada. Este é o caráter de quem foi capaz de empunhar uma garrafa e também de empunhar o revólver do próprio marido para eliminar o homem que estava ameaçando a sua independência financeira. Raquel se diverte com tudo dito sobre seu próprio caráter. O promotor segue. Quem, senhoras e senhores, senão Raquel teria motivos para eliminar Vanderlei? Quem, senão Raquel, seria capaz de cometer esse delito? Ruth perde o controle e confessa. Eu não sou Raquel. Todos presentes ficam chocados. Ruth, chorando, responde. Eu não sou a Raquel. Meu nome é Ruth Araújo. Eu sou irmã da Raquel e o Marcos não é um fraco. Ele sempre soube disso. Ele sempre soube que eu não pretendia tomar o lugar da minha irmã. Raquel fica chateada por Ruth revelar sua verdadeira identidade. Ruth, emocionada, se referindo ao César. Eu sou a Ruth que você enganou. Fui vítima do seu péssimo caráter. A Lete finalmente confirma a verdade sobre César. A moça se dirige à juíza e diz: Meritíssima, eu não eliminei ninguém. Eu não estive naquele hotel. Ruth se referindo ao seu advogado. Doutor Galvão, você me perdoa? Eu acho que tinha que ter falado isso para o senhor, mas eu tive medo de atrapalhar o julgamento. Eu assumo a minha covardia, mas eu juro por Deus que não eliminei ninguém. Eu não estive naquele hotel. Eu não entendo a acusação daquele porteiro, meu Deus. Eu, Ruth, esse é meu nome. Ruth, eu não tinha o menor motivo para tirar a vida daquele homem. Eu mal conhecia. Eu nunca tive nenhum caso de amor com ele. Na hora que eu decidi me passar como minha irmã, eu não pensei nas consequências. Eu só pensei no Marcos. Mas eu juro por Deus que estou falando a verdade. Deus sabe como foi a minha luta. Doutor Galvão interrompe a Ruth e se aproxima da juíza para fazer um pedido. Meritíssima, diante do que acabamos de ouvir nesse recinto, eu sugiro a Vossa Excelência a suspensão dos trabalhos por 1 hora. A juíza responde. Proposta aceita. A juíza anuncia a todos. A sessão está suspensa por 1 hora. Ruth é levada para a sala do advogado. A Raquel sai do tribunal sem ninguém perceber. Marcos e Clarita ficam felizes que a moça resolveu contar a verdade. Malu, sorridente, diz: quem podia imaginar que essa daí era Ruth? Virgílio rebate. Tá vendo? Eu tinha razão. Arlete, envergonhada, diz: eu fui tão injusta com ela. Virgílio, sorridente, diz para Marcos: você tá viúvo. Malu diz:
Meu irmão agora tá viúvo, quer dizer que pode se casar com a Ruth. Nesta tela você confere mais uma novidade incrível da novela Mulheres de Areia. Um abraço e até o próximo vídeo.